Fala pessoas, se você curte aquele terror que arrepia até a espinha, já chega chegando porque o vídeo de hoje tá sinistro. Eu separei alguns filmes de terror que são perfeitos para quem gosta de sentir aquele friozinho na barriga, seja com monstro, casa mal assombrada ou aquele suspense psicológico que mexe com a mente da gente. Então já se prepara, apaga a luz, coloca o fone e, é claro, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like aqui embaixo e se inscreva no canal e ativa o sininho, porque todos os dias tem dica nova de filme por aqui, beleza? Agora, já feito tudo isso, bora começar o nosso vídeo. E para começar, eu quero te falar de um filme que acabou de sair e que me deixou completamente intrigado. Eu tô falando de Cuco, de 2024, e esse é aquele tipo de filme que você termina e fica com ele na cabeça por um bom tempo. Ele é um terror com uma vibe de suspense bem diferente, e a história acompanha uma adolescente chamada Gretchen. Ela se mudou com a família depois que o pai dela acertou um novo emprego. Até aqui só parece mais uma história de adaptação, só que a coisa começa a ficar estranha muito rápido, e desde o começo o filme te joga num clima meio desconfortável. É aquela sensação de que tem algo errado, mas você não consegue explicar exatamente o que é. E isso é uma das coisas que o Cuco faz muito bem. Ele vai construindo um suspense psicológico aos poucos, sem forçar na base só da tensão e da curiosidade. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a estética do filme. Visualmente ele é muito bonito e ao mesmo tempo perturbador. Tem umas cenas aqui que são tão bem pensadas que você fica hipnotizado, e a direção é muito ousada. Ele brinca muito com o som, com o silêncio, com enquadramentos estranhos. Tudo isso para te deixar desconfortável, e funciona muito bem, porque outra coisa que vai destacar é a atuação da Hunter Schaff. Ela manda muito bem no papel principal. A personagem dela passa por uma transformação sutil, mas intensa, e você consegue sentir tudo através das expressões e dos olhares. E o elenco de apoio também segura bem a onda. Tem o Dan Stevens, que está completamente diferente dos papéis que a gente costuma ver dele. Ele entrega uma performance bem marcante. E esse é mais um suspense que mistura drama, mistério, com um toque mais surreal, tipo aqueles filmes que você assiste e nem tem certeza se entendeu tudo, mas sente que viu algo diferente, e isso é muito bom. É o tipo de experiência que te tira do automático. Enfim, se você gosta de filmes que fogem do óbvio, que te faz pensar e que tem uma atmosfera bem construída, Cuco é uma ótima pedida. Vê com a mente aberta, sem esperar a resposta fácil, e deixa o filme te levar. E ele tá na Prime Video, beleza? Então veja lá hoje mesmo, Cuco. E agora eu quero falar de um filme que mistura suspense, tensão e até um pouco de terror. Tudo isso com Nicolas Cage no papel principal. Eu tô falando de Depois do Apocalipse, também conhecido lá fora como Arcadia. E olha, se você gosta de um bom clima de sobrevivência, com criatura bizarra e um drama familiar no meio disso tudo, esse aqui vai te prender do começo ao fim. O filme se passa num mundo completamente devastado, tipo aquele cenário pós-apocalíptico que a gente já viu em outras produções, mas que a vibe dele é um pouco mais íntima, mais pessoal. E a história gira em torno de um pai, feito pelo Nicolas Cage, e os seus dois filhos, adolescentes. Eles vivem isolados numa casinha no meio do nada, tentando sobreviver ao mundo que claramente deu muito errado. Mas o grande diferencial aqui é que durante o dia o mundo parece até tranquilo. O problema é quando anoitece, e é aqui que entra a tensão de verdade. Sem te dar spoiler, mas eu posso falar que tem algo lá fora, e não é gente, são criaturas, seres estranhos, perigosos e que surgem do escuro. Então todas as noites viram um pesadelo. O pai e os filhos precisam seguir uma rotina rigorosa de proteção, trancando porta, evitando qualquer barulho. Qualquer erro pode ser fatal. E uma coisa que me surpreendeu muito foi o ritmo do filme. Ele não é acelerado, mas também não fica enrolando. Ele vai te puxando devagar, te colocando naquela tensão crescente, e a direção soube construir muito bem o suspense, principalmente com o uso do som. Tem momentos aqui que o silêncio fala mais alto do que qualquer grito, e o mais interessante é que o filme não se apoia só na atuação ou nas criaturas para funcionar. Ele também tem um lado emocional forte. É uma história sobre família, sobre vínculo, sobre sacrifício. Isso tudo deixa a trama muito mais humana, mesmo no mundo tão inóspito. Então, Depois do Apocalipse é uma ótima escolha para quem quer ver algo tenso, mas com coração. Não é só mais um filme de monstro, ele tem clima, tem boas atuações, tem uma direção competente e o Nicolas Cage numa performance mais séria e madura. E se você gosta daquele tipo de filme que te deixa apreensivo, com o coração na mão, em certas cenas, e que ainda por cima traz uma história envolvente, pode dar o play sem medo. E esse filme aqui também tá lá na Prime Video, beleza? Então veja lá, Depois do Apocalipse. E continuando a nossa lista de filmes de terror,
eu trago Você Deveria Ter Partido, de 2020, com o Kevin Bacon e Amanda Seyfried. Pode até parecer um terror comum no começo, mas esse filme brinca com a nossa cabeça de um jeito bem diferente. Ele mistura clima de mistério, paranoia e aquela sensação de que tem alguma coisa errada o tempo todo, mesmo que a gente não saiba exatamente o que é. A história acompanha um casal, o Theo e a Susana. Ele é um cara mais velho, tentando superar um passado meio conturbado. Já ela é uma atriz mais jovem, com a carreira em alta, e os dois decidem tirar umas férias numa casa isolada, numa região montanhosa linda, no interior do país de Gales, e a ideia é relaxar, se reconectar e, no caso do Theo, tentar terminar de escrever um roteiro. Só que aí que começa o problema, porque desde o primeiro dia a casa parece errada, nada de assustador logo de cara, mas tem alguma coisa esquisita ali. Coisas pequenas, tipo o tempo passando estranho, sombras onde não deveria ter, barulhos no meio da noite, e quando mais o Theo fica naquela casa, mais ele começa a questionar o que é real e o que é coisa da cabeça dele. E o ponto forte do filme é justamente essa atmosfera desconfortável. A casa parece ser um personagem à parte, sabe aquele lugar que parece perfeito demais, mas que tem um vazio estranho? Então, esse é o clima. A arquitetura da casa é toda moderna, mas logo você percebe que ela tem umas proporções esquisitas, tipo os cômodos não batem, as medidas parecem mudar, é como se o espaço não obedecesse às leis normais da física. E isso vai te dando aquela aflição. E o Kevin Bacon tá muito bem no papel. Ele entrega um personagem cheio de segurança, paranoia, e dá pra ver o peso que ele carrega nas costas. E o filme vai dando pista de que tem algo no passado dele que ainda o assombra, e você vai ficando cada vez mais curioso pra tentar entender o que é. E a Amanda Seyfried também manda muito bem. Apesar de ter um papel mais contido, a relação dos dois personagens é estranha. Tem uma certa distância emocional que combina com o clima do filme. Nada parece ser completamente certo, e isso só aumenta a tensão. Enfim, Você Deveria Ter Partido é aquele suspense mais lento, mais psicológico, que vai te envolvendo aos poucos e que te faz questionar tudo. E se você gosta de filmes que não entrega tudo de bandeja, que cria um clima tenso sem apelar pro susto fácil, essa é uma boa pedida. Mas olha, assiste de noite com a luz apagada e depois me conta se você também ficou desconfiado daquela casa, beleza? Só que infelizmente esse filme não tem nenhum streaming, mas você acha ele por aí na internet, então veja hoje mesmo Você Deveria Ter Partido. E para finalizar o vídeo de hoje, eu quero falar sobre um filme que talvez não tenha ganhado tanto destaque quando ele foi lançado, mas que vale muito a pena para quem gosta daquele terror com carinha de conto sombrio. Eu tô falando de Não Tenha Medo do Escuro, de 2010, um terror mais clássico, com uma atmosfera pesada e aquele tipo de história que vai crescendo devagar até te deixar completamente envolvido. E um detalhe, o roteiro tem a mão do Guillermo del Toro, então já dá para imaginar que vem coisa boa por aqui. E a história acompanha uma garotinha chamada Sale, que vai morar com o pai e a nova namorada dele numa mansão antiga, daquelas bem góticas e com aquele clima de que tem algo errado, só que o lugar tá passando por uma restauração, mas logo ela começa a perceber que tem alguma coisa escondida ali, algo estranho e muito real, vivendo nos cantos escuros da casa, e ela começa a ouvir sussurros, vozes que tentam atrair ela, e é claro, os adultos não acreditam. É aquela clássica situação de imaginação de criança, mas a gente sabe que em filmes de terror, quando a criança tá vendo algo, é melhor levar a sério. E o maior destaque do filme é a ambientação. A mansão é praticamente um personagem. Sabe aquele tipo de cenário que você olha e já sente que tem alguma história aqui? A fotografia é escura, cheia de sombras, com muitos detalhes que ajudam a criar uma tensão constante. Não tem nada muito escancarado de cara. O filme vai num estilo mais sutil, te deixando desconfortável aos poucos. E não espere aqui aquele susto fácil o tempo todo. O terror aqui é mais psicológico, mais a sugestão do que no choque. É o tipo de filme que brinca com o medo do escuro de verdade, com o que a gente acha que tá ali e o que realmente pode estar. E Não Tenha Medo do Escuro é aquele tipo de filme que mistura conto de fada sombrio com terror psicológico. Não é sobre sangue ou sobre susto a cada 5 minutos, mas sobre a atmosfera, a tensão e o medo mais primitivo, o medo do escuro e o medo do que pode estar espreitado ali no canto do quarto enquanto você dorme. E se você gosta de filmes com clima gótico, criaturas estranhas, uma boa dose de suspense, coloca esse filme na sua lista. Mas ele também não tá em nenhum streaming, só que você acha ele por aí como a gente conversou, então veja aí, Não Tenha Medo do Escuro. E é isso, pessoas, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes de terror pra você, beleza? Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui, eu agradeço demais, e logo menos eu tô de volta trazendo mais um videozão pra você. Até mais, e fui!